E tem um sujeito, cabelinho penteado pra frente, assim, fumando, chegava atrás do outro, vestido de preto. Tu vem, o que é que tu é? Tu é? Vou fazer uma peste. Era o Plínio Marcos de Barros. E aí fiz teatro muito tempo com ele, éramos grandes amigos. E na época tinha um autor, um médico, um cancerologista, que era casado até com uma irmã do Paulo Altran, dona Gilberta Altran von Fuhl, chamado Oscar von Fuhl. E ele gostava muito de escrever teatro, escreveu muitas peças de teatro infantil, o Plínio dirigia, eu atuava. Fizemos tanta coisa juntos, caramba. Daí nós viemos para São Paulo mais ou menos na mesma época. Eu estudei lá até o curso em médio, que chamava científico. No meu tempo não chamava curso médio. Era científico, clássico ou normal, você tem que escolher. E o homem só fazia científico. Eu odiava matemática, mas fiz científico. Porque fazer o quê? Não podia fazer outra coisa. Nem normal, imagina o homem fazer normal. Não fazia normal, né? Depois eu virei professor, mas sem fazer normal. Eu podia, era cheio de preconceito. Ai. E aí que eu tenho falando? Esqueci. A sua relação com o Plínio, Santos... Aí viemos para... Ele veio para São Paulo e eu também. Mas eu vim para fazer faculdade e fazer teatro, porque eu me dava muito bem em teatro. Eu ganhava os prêmios de melhor ator, aquela coisa toda. Então eu achei, vou fazer teatro profissional. Então, mas eu não queria ser um ator burro, então eu queria... Então eu tinha que fazer uma faculdade. Então eu entrei na USP em Ciências Sociais, até peguei o curso da tarde. Tinha o curso à tarde e à noite. Todo mundo preferia noturno para trabalhar de dia, mas eu peguei à tarde para fazer teatro à noite. Mas eu tinha que me sustentar. Então, para me sustentar, eu arrumei um emprego de jornalista. E teatro realmente não dava, né? Aliás, não dá até hoje. Você não, a não ser que seja rico, aí você é rico, papai paga, você faz teatro o que você quer. Agora, se você precisar comprar arroz com feijão, não é possível, né? Então, ele ganhava muito pouco. Aí eu fui trabalhando com jornalista, e aos poucos o jornalismo ganhou do teatro, porque não dava, né? Na época eu pesava 51 quilos, eu adulto pesava 51 quilos. Mas também só fazia uma refeição, almoçava sempre, mas não toda semana, né? Às vezes dava para almoçar. Jantar sim, mas também não toda noite e tal. Então por isso que eu pesava 51 quilos. E eu gostaria de engordar um pouco. Infelizmente passei do ponto. Naquela época fala, um dia ainda vou pesar 60 quilos. Eu ainda penso isso. E como surgiu isso? Daí ele veio para cá, ele ficou fazendo teatro. Ele tinha uma vida... o Plínio era uma figura muito interessante. Ele realmente vivia a vida que tinha que viver. Ele não buscava conforto, coisa assim. Tá? E quando ele veio, ele falou, Pedro, eu vou escrever uma peça para a gente ganhar um dinheirinho. Então era uma peça que só tinha 2 personagens e não teria cenário. E nem figurino. Figurino era roupa, como era de gente pobre, bastava a gente com a própria roupa que tinha, que já estava feito figurino. Então ele escreveu uma peça chamada Dois Perdidos numa Noite Suja. Ele fazia o Paco, eu fazia o Tonho. Só que, nessa época eu arrumei emprego com a Ruth Escobar. Eu fazia óperas de 3 vinténs, do Brecht. Se fosse um filme de Bang Bang, eu seria o 4º índio a contar a esquerda do John Wayne. Foi o papel mais forte que eu consegui na minha carreira de ator. Então, e aí eu não pude fazer, porque a ideia dele era mambembar. A gente pegava um ônibus, ia para um lugar, arrumava um negócio lá, comprava uma grana, ganhava um dinheiro, assim ele vivia, né? Eu fiquei a fazer muita peça com ele assim, o Escurial do Guilderod, Gênio no Pomar. Fizemos peças assim, Escurial também, eu só tinha 2 atores, eu e ele. E aí eu não fiz os Dois Perdidos numa Noite Suja, e ele fez com o Ademir. É uma obra-prima espetacular, é uma peça de tirar o fôlego. O Plínio tinha uma coisa, ele realmente não tinha uma cultura normal, a cultura escolar que a gente tem,
mas tinha uma capacidade de entender que a gente não tem. Ele, por exemplo, ele era experiente em circo, nada. Ele trabalhou um pouquinho em circo e entendeu mais de circo do que um cara que faça 50 anos de circo. Não, ele era um marginal. Não, ele olhava o marginal e entendia. Quando ele faz o Navalha na Cara, a história de um cafetão, uma prostituta e um homossexual que é um empregadinho pobrezinho de uma pensão vagabunda, fuleira, onde aquela prostituta de rameira de último nível vive de um cafetão também que vive dela. Quer dizer, uma vida da miséria entre os três. Que quanta verdade tem. É uma história de amor, Navalha na Cara. Mas uma história do amor, do desespero, da lama, do lixo. Ele era capaz. Eu posso ver, passar a vida inteira passando naqueles centros de prostituição e eu não conseguia entender a alma das pessoas, como ele era capaz. Ele tinha arte, claro que você precisa ter cultura, mas arte é sensibilidade. Não basta eu fazer um grande curso de piano. Eu só serei um pianista se eu tiver jeito para isso, se eu tiver o talento para ser pianista. Quanta menina faz curso de piano para dar algumas, talvez pouquíssimas, concertistas, não é verdade? E não basta isso. Arte é diferente. Arte e esporte é diferente de qualquer profissão. Se você for um bom aluno e fizer uma boa faculdade de medicina, você será médico e viverá como médico. Pode não ser o maior médico, mas você consegue. Mas em futebol, tem milhões de meninos chutando bola para dar um Ronaldinho, um Neymar. Tá? Tem crianças que nadam para dar um Cielo. Arte e esporte precisa ter um jeito especial. E ele tinha um jeito espetacular. Ele realmente é que ele não era carioca. Todo mundo fala do Nelson Rodrigues. Mas eu acho que o maior dramaturgo do século XX no Brasil foi o Marcos de Barros. Sem dúvida nenhuma. Ele só tem umas 4 obras-primas, o resto é médio. Sabe, o cara era realmente espetacular. O Sérgio e o Cláudio morreu, tadinho. Eram nossos amigos também, do Santos, né? Toda essa gente, bacana. Bacana, mas todos tivemos que vir para São Paulo. Santos foi caindo de importância. Hoje não vai nenhuma companhia de teatro montar peças lá. O grande teatro Coliseu, onde eu, com 13, 14 anos, ia assistir Paulo Autran fazendo 6 Pilares na Procura de um Autor, Cacilda Becker fazendo o Poil de Carrote, o Pega Fogo. Eles iam lá, eles respeitavam. Eu vi Otelo com Tônia Carreiro, que Deus dela, né? Vocês não viram a mulher mais linda do mundo. Nunca houve uma mulher tão linda quanto Tônia Carreiro. São Paulo Autran fazendo Otelo pintado de preto, graxa de sapato na cara para ficar preto. Gozado, né? Preto não faz Otelo, sempre branco pintado. Uma coisa maluca. Eu só vi, né? O Larry Fishburne fez. O Larry Fishburne fez o Otelo. Mas eu vi isso, vi em Santos. Hoje não vai, uma companhia de teatro não vai lá. Eu vi, não vai. Santos perdeu a importância cultural que tinha. Nós tínhamos teatros, festivais de teatro amador, importantíssimos. Toda essa gente foi feita lá, os dois irmãos Lamberti, o Ney Latorraca, que pouco depois de mim, eu já tinha vindo para São Paulo, quando ele aparece, era importante. Pra você ter uma ideia, o primeiro lugar do mundo onde o Ionesco foi montado foi em Santos. Antes de ser montado na França, o Ionesco foi montado em Santos. Que a Pagu foi a Paris, conheceu ele, pegou a peça, trouxe, traduziu e montou em Santos. Tá? Eugênio Ionesco, que foi montado em Santos, sim, e tal. Era tão ininteligível como é hoje, mas nós montamos. A gente não entendia nada, gozado. A gente não entendia as peças. Eu achava que fazia teatro, era falar bonito, eu falava não, que nada, mas tudo bem, era a nossa escola. Mas foi uma boa escola, sempre foi uma boa escola. E Pedro, como que surgiu então o escritor? E já vou engatar uma outra pergunta nisso. Uma pergunta que é muito batida, mas eu sinto que ainda é necessária. Faz sentido se falar em literatura infanto-juvenil? Quer dizer, o que distingue a literatura infanto-juvenil de qualquer outro tipo de literatura? E mais,
Faz sentido falar em literatura infanto-juvenil quando os públicos são tão distintos, o público adolescente e o público infantil? Não, essa é a segunda parte da pergunta. A primeira, eu quero escritor. Bom, bom, claro, como eu falei, eu só vivia de ler, né? Então, eu só vivia de ler e eu gostava tal George Simenon, Agatha Christie e tal. Eu escrevia histórias de mistério tremendo, crimes insolúveis e tudo mais. Mas, e depois tinha umas meninas bonitas na escola, né? Então se tem que fazer poesia. Claro que elas nunca souberam disso, mas eu fazia depois mais apaixonado. E aí eu estava aprendendo, né? Aprendendo hora de literatura, falava em Camões, daqueles sonetos, eu tentava fazer um soneto bem, com todas as regras, um soneto apaixonado e tudo mais. Elas não souberam, mas elas me ajudaram a aprender a escrever. Mas aí, como por causa disso, eu facilmente consegui entrar em jornalismo. Porque na época ninguém fazia faculdade de jornalismo. Entrava 200 foca no jornal e sobrava um. 199 eram despedidos. E esse cara ficava e virava jornalista. Assim se fazia um jornalista, assim comecei eu. E qual é a profissão? Eu sempre faço as coisas por razões profissionais. Para sustentar a família, para me sustentar. Então, tem que escrever? Tem que escrever. O jornalista é um cara que tem que escrever. Primeiro, tem que obedecer prazo. Porque o fechamento do jornal é a coisa mais religiosa que tem. Tem que ficar pronto no prazo. Então, você ganha disciplina. Segundo, você tem que aprender a escrever sobre qualquer assunto. Não tem essa história de ser de inspiração. Que inspiração? Você está lá e o chefe de reportagem fala: você vai entrevistar fulano. Quem? Fulano, vai entrevistar. Então, prepara aí a matéria e vai. E caramba, quem será esse fulano? Hoje, com a internet é fácil, na época não era. Porque você tinha que ir atrás e pesquisar sobre o fulano e saber que pergunta você vai fazer para ele. O cara é secretário de obras. Moleque, que eu perguntar para o secretário de obras. Ah, não, há planos para fazer metrô em São Paulo. Tem que entrevistar o cara. Então você se vira, pesquisa, vai atrás. Então você aprende a pesquisar, você aprende a pensar sobre qualquer assunto, seja ele qual for, porque senão você perde o emprego. Entende? Então é uma grande escola para você aprender a escrever. Claro que eu escrevia como amador, essa história de fazer continho para mim mesmo, poesiazinha para as minhas bonitas e tudo mais, mas não imaginava que ia ser profissional. Eu fazia aquilo que era necessário para viver. Então eu escrevia. Aí eu trabalhei em vários lugares, até revista técnica, até que eu acabei na Editora Abril, mais como redator do que como jornalista. Acabei depois, eu fui indo, acabei trabalhei em várias revistas, até Cláudia, essas coisas, mas até 4 rodas, eu nem sei, só por causa dessa revista que eu sei que um carro tem 4 rodas, mas nunca prestei muita atenção em quantas rodas tem um carro. Eles não contam com o estéreo. Então, mas aí acabei, numa época tinha o redator, aquele que recebe a pesquisa pronta e dá uma forma para aquela pesquisa. Então acabei, na época a Editora Abril publicava muitas coleções em fascículos, eram um fascículozinho de 16 páginas que você comprava toda semana, aí no fim você encadernava e dava um livro de receitas, um livro sobre qualquer coisa. Então, inclusive, uma enciclopédia. A Editora Abril fez uma enciclopédia em fascículos. E você era funcionário, você era redator da enciclopédia. Então, alguém pesquisava. Na época, inclusive, era uma pirâmide. Você tinha um responsável por área, por certa área. Então, digamos, um grande professor de química era responsável pelos itens de química da enciclopédia. Aí depois você tinha o diretor de redação e tal. Aí você tinha um pesquisador que ia atrás, fazia pesquisa e caía na mão do redator, que aí ia dar uma forma para aquele texto. Aquilo ia voltar para os especialistas verem se está certo ou não. E era assim, por exemplo, na área de sociologia era o Fernando Henrique Cardoso, a pessoa, e era assim, Mário Schemer, todos aqueles cobrões. Então era você
também escrevia sem inspiração, com prazo, com tamanho. E aí pintava coisas, né? A gente fazia freelancer, por exemplo, nas revistas infantis precisava de uma historinha. E te pagava um extra para você fazer no fim de semana e tal. Aí chegava assim, Pedro, olha, nós vamos fazer uma história, já tem uma ilustração, o João Bafo de Onça e os 3 patinhos. É a ilustração. A história tem que ter 40 linhas de 70 toques. Te viram, para 6 horas. Aí você se virava. Ia normalmente escrever o livrete e fazia historinha. Ganhava 50 dracmas, na época a moeda brasileira, acho que era sestércios, não me lembro bem qual era, mas era 50 alguma coisa. Então, assim, e aquilo era bom. Eu chegava a fazer 4 historinhas dessas no fim de semana. E para ganhar um dinheirinho, já com 3 bocas abertas em casa para ser sustentada, né? Então, uma hora eu olhei, eu tinha já dezenas de pequenas histórias infantis curtas, publicadas em publicações de banca, revistinha de banca. A revistinha de banca é muito efêmera, porque a revistinha de banca hoje está na banca, amanhã tem outra revistinha, joga fora. Não tem nenhuma permanência, né? E até que eu também, de Santos, um colega de escola de Santos, a Marisa, querida Marisa Lajolo, na época chamava Marisa Filbert, a Marisa, eu usava nome dos filhos dos amigos como personagem. Ela teve 2 filhas maravilhosas, são 2 médicas lindas, a Camila e a Paula. Várias vezes a Camila e a Paula foram personagens minhas, e ela lia historinhas, gostava, e ela falou, Pedro, por que você não escreve um livro? Eu falei, hã? Livro? Como livro? Livro, aquela coisa retangular, que você via. Eu, livro? Qual é o livro? Olha, agora tem o seguinte, estão adotando em escola livros. Ah, é? É. Não diga. Digo. Então, por que você não escreve? Eu? Como? Você quer que eu escreva? Escreva. Quem? Monteiro Lobato. Então, eu vou fazer uma história. Para quem? Que idade? Eu venho para o primário, né? Porque era primário. Eu fui Fundamental 1, né? Para o primário. O menino tem 8, 9 anos e tal. Bom, eu na cidade gostava do Narizinho, Pedrinho, Emília e tal. Aí eu fiz um livrinho baseado no Lobato, também como a Narizinho, um menino solitário que vive da sua imaginação. Como a Emília, a Narizinho vive de sua imaginação. Ela é sozinha e ela faz... Olha lá, é aquele livrinho, ó. Olha esse aí, ó. Aliás, essa capa foi eu que fiz, é ilustrado por mim. Dinossauro que fazia o UAU. Meu primeiro livro. Essa é minha filha. Ana Letícia. É minha filhinha querida. Então, não é assim de coração, né? De verdade, gostaria que fosse. Mas, e aí eu fiz essa história, foi legal, gostei muito de fazer. E aí na editora moderna, tinha uma editora que ainda está lá, muito maravilhosa, falou, agora faz um ginásio, uma aventura. Uma aventura. Porque eu sou assim, eu sou de encomenda, me encomenda eu tenho que fazer, sou jornalista. O chefe de reportagem mandou fazer, eu tenho que fazer, né, lógico. Então eu falei, juvenil, a gente gosta de emoção, assim, de mistério, suspense, mistério, suspense. Bom, mas na cidade os meninos não são mais solitários. Na cidade eles vivem em grupinho, né? Então eu vivia em grupinho, vou criar um grupinho. Fazíamos os meninos numa escola que eles fazem de brincadeira um grupinho de detetives, agente secreto, boa, legal, e tal. E aí mas o que eles vão fazer? Resolveu um crime? Crime é para a polícia. Não pode ser um crime de verdade. Tem que ser uma coisa meio fantasiosa, meio fabulosa. Mas eu não tive ideia. E na época eu tinha uma dor de cabeça miserável, que chamava cefaleia de Horton, cefaleia dos cachos. É uma dor de cabeça brutal, que não tem remédio. Queria um remédio que curasse. Mas aí ele estava fortemente indo por hora marcada, geralmente 2 da manhã, 2 da tarde. Mas tinha uma injeção que era muito bacana, tiro de pedra, minha mulher me aplicava na veia e passava dor e tal. E um dia o laboratório que fazia aquela injeção parou de fazer a injeção. Parou, eu fiquei furioso. Aí eu tinha crise e não havia nada que pudesse resolvê-la. E aí uma noite,
dormindo, ela veio, eu saí da cama para não acordar minha mulher, fui para a sala e fiquei xingando miserável, de laboratório miserável, né? E olha, eles fazem com que um brasileirinho aqui tenha dor, né? Que poder que eles estão, hein? Eles conseguem dominar até a dor que as pessoas têm. Se eles não quiserem fabricar uma vacina, isso não é contra a lei, eles fabricam o que eles quiserem. Pode fazer que uma população de um país todo morra. Pois é, mas só falta eles criarem um remédio aí para fazer as pessoas obedecerem eles. A droga da obediência. Um cara que inventa, no meio de uma dor, veio a ideia do livro, que já chegou em 2 milhões de exemplares hoje, de venda, A Droga da Obediência. Aí eu gostei demais, foi muito bom, e eu falei, agora é sério. Eu não fui educador e nem psicólogo. Eu fiz, até hoje eu gosto de história, antropologia, essas coisas, ciência social, sabe? Política. Mas aí eu achei a coisa séria. Então eu tenho que conhecer esse pessoal. Então eu fui estudar psicologia do desenvolvimento, justamente para a segunda parte da tua pergunta. Qual a diferença do ser humano na sua formação? Eu precisava descobrir isso, já que eu tinha que escrever livros para diferentes momentos do ensino fundamental. Desde a alfabetização até o fim do fundamental, quando você já é adulto. Pessoa de 16 anos já é adulta, aí valeu o que quiser. Se você formou o leitor direitinho, se ele pôde ler o que quis durante esse tempo todo, ele já está livre para ler livros até adultos. Ele é um adulto, biologicamente é um adulto. Então, aí estudei, e até hoje eu vou na internet, pego artigos e tal, para ver nuances dos momentos do desenvolvimento humano até a idade adulta. Aí, claro que isso não basta, como eu falei para vocês, não basta eu ficar chutando bola para virar o Neymar. Ou eu tenho talento para ser o Neymar, não tenho. Então também você tem que ter a tua sensibilidade, senão todo psicólogo seria escritor, não é? Não tem nada a ver. Você tem que ter um ponto, uma coisa de olhar, como eu disse que o Plínio Marcos olhava uma prostituta de rua e montava aquele lindo, é aquela mulher. Puxa vida, ela tem um cafetão, esse cafetão deve explorá-la, deve até bater nela, mas ela precisa dele. É a única coisa que depois de uma noite horrorosa em que ela teve que fazer 10 bichês, ela vai ter que chegar num buraco de pensão, e eu vou fazer uma peça do relacionamento dela. Sabe, isso é do talento do Plínio Marcos, surgiu na Vara na Cara. Nós muitas vezes vimos prostitutas rameiras na rua, nenhum de nós teve a ideia de ver como é que ela é, como será a vida dela. Será que não é tão dramática quanto a história de uma princesa? Ela não é gente? Entende? Então isso chama-se talento, vamos dizer que seja talento isso aí. E, porque vejam, qualquer um de vocês tem esse talento de comunicação. Se entrar aqui uma menininha bonitinha de 3 anos, você vai falar com ela como, ai queridinha, que bonitinho o seu vestido.